Você já ouviu falar no filósofo grego do período clássico chamado Platão? Pois é, Platão foi um filósofo da antiga Grécia que viveu por volta do século IV. Mais especificamente falando, Platão nasceu no ano de 428 e vindo a falecer no ano de 348 a.C. Filósofo da cultura grega, Platão ele teve e tem ainda suas contribuições no ramo da filosofia. Platão ele tem muitas ideias que hoje ainda circundam nas universidades, nos seios das discussões, onde se discutem filosofia, história, política. Então, Platão ele é muito, é um dos personagens históricos, filósofos importante para a construção do conhecimento no Ocidente. Platão, como eu falei, ele viveu uma cultura ali nos primórdios, do surgimento da filosofia, onde o homem, na sua especulação a respeito da vida, a respeito das coisas que existem, começando pela natureza, o surgimento da natureza, os fenômenos que ocorriam na natureza. Então, Platão ele é um grande contribuidor nessa área da filosofia. Platão ele tinha uma forma de enxergar o mundo bastante interessante, porque ele acreditava que existia um mundo das ideias, ou um mundo onde as coisas aconteceriam de maneira perfeita. Por exemplo, Platão acreditava que existe um mundo material, que é esse que nós vivemos, ou o mundo dos sentidos, pelo fato de termos coisas palpáveis, objetos, aquilo que vemos e enxergamos à nossa volta. No entanto, esse mundo para Platão é um mundo que, nas ideias, é um mundo que pode nos enganar. Nós podemos olhar para algo, mas que aquilo que o nosso olhar interpreta e vê e entende de uma determinada maneira, pode não ser de fato aquilo que realmente é aquele objeto, aquele fenômeno. Então, Platão acreditava que no mundo material, que é esse que nós vivemos, o mundo dos sentidos, como eu falei, é um mundo que pode nos ludibriar, digamos assim, com as coisas ao nosso redor, nosso contato para com elas. Mas Platão também ele acreditava no mundo das ideias. Platão acreditava que na possibilidade de haver um mundo onde as coisas aconteceriam de maneira perfeita, e lá nesse mundo, que está por trás desse mundo material, as coisas lá eram perfeitas e eternas. Por exemplo, uma cadeira, Platão dizia que nós temos aqui no nosso mundo material diversos tipos de cadeira. Só que no mundo das ideias havia uma cadeira perfeita. Uma árvore, por exemplo, existem várias árvores, mas no mundo das ideias, esse mundo por trás desse mundo material, existia uma árvore perfeita, um modelo de árvore que seria perfeito. E tudo que está ali no mundo das ideias, inclusive o conhecimento e o amor platônico também, como é chamado, que nesse mundo o amor de Platão seria um amor perfeito. O amor aqui, no mundo material, ele não é vivido de maneira perfeita. Então, Platão ele acreditava no mundo material, esse mundo imperfeito, mas também acreditava em um mundo das ideias, e que esse mundo das ideias as coisas acontecem de maneira perfeita. Tudo que tem lá é perfeito e assim existe. Então essas ideias de Platão, de um mundo material, de um mundo das ideias, onde tudo era perfeito, acabou de certa forma também contribuindo para aqueles que tinham uma esperança, uma expectativa no campo da fé, da religião. Então muitos acabaram reforçando a ideia de que existe um mundo além desse mundo material, ou seja, de alguma forma acabou contribuindo para que as pessoas olhassem a vida com o olhar, não somente com o olhar nesse mundo material, sensorial, como já dizia o filósofo Platão, mas também com o olhar para o campo do transcendente, do metafísico, daquilo que diz respeito ao campo da fé e da espiritualidade do mesmo. Trazendo um olhar comparativo em relação ao que Platão pensava em termos filosóficos, relacionando aquilo que Jesus Cristo nos trouxe como pressuposto de fé com os ensinamentos dele. Porque Jesus ele não negava a realidade material presente em que vivemos, mas ao mesmo tempo ele
pregava e nos dava a esperança de um mundo que haveria de vir, um mundo perfeito, que seria a nova morada para aqueles que creem no Senhor Jesus como o único Salvador de nossas vidas. Essa morada que Ele nos promete é uma morada eterna, perfeita, onde todas as coisas convergem na pessoa de Cristo Jesus. E quando nós nos deparamos com essas ideias filosóficas que permeiam na sociedade, no seio da comunidade do Ocidente, o Oriente, a gente vai perceber um anseio do homem por aquilo que é eterno, por aquilo que vem depois da morte. E muitos partem desta vida sem uma esperança, sem uma visão do que pode vir depois, mas fazendo essa relação, essa inter-relação entre o pensamento platônico do mundo material e o mundo das ideias, que seria um mundo perfeito. Então Jesus nos evangelhos, ele traz esses dois mundos como algo que são concretos. O mundo que estamos vivendo, que é real, que não podemos fugir dele, com todas as suas responsabilidades, com tudo aquilo que nós temos que cumprir e vivenciar no dia a dia, no trabalho, na família, nas nossas relações sociais e conosco mesmo, no nosso particular. Então, é uma realidade que Jesus viveu sem pecado, mas foi um ser social e que, como aquele que vai na frente puxando a fila, nos leva para um mundo perfeito, um mundo que não é apenas o mundo das ideias daquele que crê, mas é um mundo para onde iremos e viveremos lá por toda a eternidade, de maneira a glorificar o Senhor Deus, que é Senhor de todas as coisas, mesmo sem merecermos, mas é graça do Senhor Deus em nossas vidas. Eu quero deixar aqui isso como uma pequena reflexão, que diferente do amor platônico, que Platão dizia que apenas poderia ser possível no campo das ideias, pois esse campo das ideias, ele é real e ele existe, está na pessoa de Cristo Jesus para aquele que olha para a cruz e entende que um dia, pela fé, estaremos junto com Ele, gozando de uma vida eterna, sem dores, sem sofrimento, sem perca familiar, como diz Apocalipse, capítulo 21. E então fica aqui esse vídeo com essas palavras. Creio que palavras de consolo e que Deus te abençoe grandemente. E até a próxima.